Então, o próximo tema aqui, para mim, é de lavagem de capitais, é isso? Isso. Olha só. Agora eu vou dar assim, eu vou fazer umas dicas a respeito de legislação especial. Lavagem de capitais. Lei 12.683 de 2012 mudou a lei de lavagem de capitais, tá bom? Presta atenção. Antigamente, a lavagem de capitais, ela tinha um rol de crimes antecedentes. Esse rol, ele era um rol taxativo. Ou seja, só havia lavagem de capitais se fosse lavado capital proveniente de oriundo de determinados delitos. Não era todo delito, não era todo crime que se tivesse o seu capital lavado, branqueado, né? Que caracterizaria lavagem de capitais. Por isso a nossa lei de lavagem de capitais, ela era uma lei que tinha uma incidência bem menos, bem mais, perdão, restrita do que hoje. A nossa lei de lavagem de capitais hoje é uma lei de lavagem de capitais de terceira geração. Por quê? Porque hoje qualquer infração penal pode ser antecedente da lavagem de capitais. O que significa dizer que mesmo as contravenções penais podem ser antecedentes da lavagem de capitais. Assim, por exemplo, o cara que explora o jogo do bicho, ele explora o jogo do bicho e pega o dinheiro oriundo do jogo do bicho e lava, tenta branquear esse dinheiro. Isso é lavagem de capitais. Tá certo? Bem, então por isso que é uma lei de terceira geração. Qualquer infração penal pode ser antecedente da lavagem de capitais. E diferente do que acontecia antes. As leis, por exemplo, de lavagem de capitais de primeira geração são aquelas leis que têm como crime antecedente apenas o crime de tráfico de drogas. A nossa lei, inclusive quando o Brasil se comprometeu a disciplinar a lavagem de capitais, o Brasil se comprometeu a disciplinar a lavagem oriunda do tráfico de drogas. E ele hoje disciplina a lavagem de capitais oriunda de toda e qualquer infração penal. E eu repito, ao falar de infração penal, estamos falando de crimes, estamos falando de contravenções, tá? Então isso mudou na lei de lavagem de capitais. Agora, eu quero pedir aos meus queridos que tenham um cuidado muito grande. Por quê? Porque se a lei mudou para abranger qualquer tipo de crime como antecedente da lavagem, essa lei ela importa numa alteração que prejudica. Ela não vai se legis impégios. Se ela é lex gravior, se ela piora a situação da pessoa, olha só o que vai acontecer. Ela não pode retroagir. Então, continua você, meu amor, com obrigação de decorar aquele rolzinho, aqueles 8 incisos da antiga redação do artigo 1º da 9.613. Ou seja, antes do dia 10 de julho de 2012, antes do dia 10 de julho de 2012, só era lavagem de capitais, a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de droga, do terrorismo, do financiamento do terrorismo, do contrabando de armas, da extorsão mediante sequestro, dos crimes contra a administração pública, dos crimes contra o sistema financeiro nacional, dos crimes praticados em organizações criminosas e dos crimes contra a administração pública estrangeira. Até 10 de julho só era lavagem de capitais isso aqui. Tá certo? A partir de 10 de julho de 2012, toda e qualquer infração pode ser antecedente da lavagem de capitais. Mas preste atenção. Não importa quando a infração anterior aconteceu. Importa quando a lavagem aconteceu. Porque a lavagem é um crime dissociado, é um crime diferente do crime antecedente. Então eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que alguém tenha que alguém tenha praticado a contravenção do jogo do bicho, tenha explorado a contravenção do jogo do bicho em período anterior a 10 de julho de 2012.
Mas depois de 10 de julho de 2012, meu amor, a pessoa pegou aquele dinheiro e branqueou. E tentou branquear. Isso é lavagem de capitais. Porque a partir do momento em que se fixa a autonomia da lavagem de capitais, e agora eu estou no tópico tempo de crime e lavagem de capitais, a partir do momento em que se fixa a autonomia da lavagem de capitais, o que eu tenho é o seguinte: a lavagem é o crime, o crime antecedente é um crime, a infração penal antecedente é uma coisa, a lavagem é outra. Veja, não importa quando a infração penal antecedente aconteceu, importa quando a lavagem aconteceu. Quero dizer, vamos imaginar o seguinte, que no dia 8 de julho de 2012, o agente tenha lavado capital oriundo ou tenha feito transações referentes à lavagem de capitais no período anterior a 10 de julho, a 8 de julho de 2012, até 8 de julho de 2012, ele fez branqueamento de capital oriundo do jogo do bicho. Isso é atípico enquanto lavagem de capitais. Mas se ele fez o jogo do bicho antes e lavou o capital depois, ou se ele praticou um furto antes de 10 de julho e lavou o dinheiro desse furto depois, essa lavagem é a lavagem de capitais. Tá certo? Não confunda o tempo do crime anterior e o tempo da lavagem. Tá bom, queridos? Isso é uma questão que pode dar confusão aí para vocês. Outra coisa, ainda no que tange a lavagem de capitais, e eu agora estou no tema requisição direta de dados, o artigo 17A da Lei 9.613 de 98, com redação da 12.683, permite, olha para você aí, para delegado, hein? Atenção aí. Permite que estes dados sejam requisitados, dados referentes ao autor da lavagem de capitais, dados referentes à qualificação do autor da lavagem de capitais, ao endereço do autor da lavagem de capitais. Esses dados hoje podem ser requisitados diretamente pela polícia e pelo Ministério Público, independente de autorização judicial. Isso é o que está lá no artigo 17 da Lei de Lavagem de Capitais, com a nova redação, com a redação que lhe foi dada pela Lei 2.683. Tá ok? Bem, eu acho que assim a gente fica com a lavagem de capitais, esses eram os principais temas. Ah, tem outro que se não falar, depois vou ficar, meu Deus, eu tinha que ter falado. Olha só, antigamente, eu tirar o mosquitinho que tá aqui. Antigamente, eu moro aqui, sabe, num lugar aqui no Rio, que a gente chama de a roça mais gostosa do mundo, que é o Recreio dos Bandeirantes. Então aqui tem praia, e tem muito verde, tem muita planta e tem muito mosquito também. Então não tem jeito. Então vamos lá. Então, queridos, como eu estava dizendo, cuidado com a lavagem, com uma outra coisinha. Você me deixa falar só mais uma coisinha rapidinho, Tânia? Na lavagem. Fica à vontade, a professora já vai falar também sobre a destinação dos bens. Isso, vamos falar da destinação dos bens na lavagem de capitais. Maravilha. Faltou, ainda bem que você me lembrou. Quando for assim, Tânia, você pode me lembrar, tá? Olhem só. A lavagem de capitais, ela, na sua lei, ela tem a questão das medidas assecuratórias, né? Apreensão, sequestro de bens. Antigamente, antes da alteração de 10 de julho, da 12.683, era do dia 9, mas ela foi publicada dia 10. Antes do dia 10 de julho de 83, essa medida securatória, quando ela fosse tomada no bojo de um inquérito, no curso de uma investigação qualquer, a ação penal teria que ser deflagrada no prazo de 120 dias a serem contados da última diligência para ultimar aquela medida securatória. Hoje, a lei não fala mais nos 120 dias. Se a lei não fala mais nos 120 dias, nós devemos nos socorrer do CPP. E o CPP fixa o prazo de 60 dias. Tá ok? Então, mudou. Só que isso aqui é norma processual, não importa quando foi, porque a aplicação é imediata, independente do crime ter sido praticado antes, do crime ter sido praticado depois. Tá ok? Uma outra coisa. Antigamente, quando se falava de perda de bens, né? Porque nós sabemos que todos
todos os bens que são frutos, são oriundos, que são que dizem respeito àquilo que se conseguiu com o crime, não é? A condenação gera a perda desses bens, né? Então se falava em perda em favor da União. Hoje, no crime de lavagem de capitais, fica muito claro que esses bens perdidos em virtude de uma condenação, eles podem ser perdidos para o Estado ou para a União. Por quê? Porque nós temos crimes de lavagem de capitais que são, nós temos hipóteses de lavagem de capitais que são crimes da competência federal. E temos crimes de lavagem de capitais, que vai ser o restante, que não for da competência federal, que vai cair na competência residual da estadual, não é? E aí o que vai acontecer? Preste atenção, o crime de lavagem de capitais, ele não é sempre um crime da competência federal. O crime de lavagem de capitais, ele só é da competência federal quando a lavagem de capitais atingir bens, serviços e interesses da União, quando a lavagem de capitais for praticada em detrimento do sistema financeiro nacional e quando a lavagem de capitais tiver como crime antecedente qualquer crime da competência federal. Está lá no artigo 2º da Lei 9.613. Tá bom? O que vai então acontecer, pretos? Quando esse crime for da competência federal, os bens perdidos reverterão para a União. Mas quando for da competência estadual, os bens perdidos reverterão para os estados respectivos. Tá ok? Prestem bem atenção, tá bom? Para essa história aí dessas mudanças. E eu vou deixar aí os meus contatos com vocês para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Vai ser o maior prazer. Tá bom, meus amores? Deus me deu muita coisa boa. E agora sim, eu sinto maior coisa, não tem nada melhor do que a gente poder partilhar o que a gente aprendeu, a gente poder partilhar as nossas experiências. Tá bom, meu amor? Então, é por aqui. Eu acho que são esses temas, não são, Tânia? Que nós falamos aí de lavagem, De Preta? lavagem, né? Tem duas perguntas aqui. Qual? Eu não entendi muito bem o que o Jean quer saber, mas pode ser que a professora entenda. Manda, Jean, fala pra mim, meu Assim, amor. a pessoa que faz jogo do bicho, mas coloca o local como conveniência, é crime? Não entendi. Ah, será que ele tá falando... Jean, eu acho que eu captei. Eu acho que você tá querendo falar o seguinte, Jean. A pessoa que tem lá um estabelecimento comercial, é isso, meu amor? E usa também esse estabelecimento comercial para exploração do jogo do bicho? É isso que você quis dizer, meu amor? Eu também fiquei achando que era isso. Eu tô achando que é. Se for isso, Jean, crime não é, porque jogo do bicho não é crime, é contravenção. Mas é contravenção. Tá bom, meu amor? Cuidado com aquele negocinho das maquininhas, né? Porque as maquininhas, se elas tiverem aqueles aparatos importados para o seu funcionamento, aí elas vão caracterizar, inclusive, crime de contrabando, tá? Depende. Se o equipamento usado ali para que elas funcionem for equipamento que trazem lá, né, proibido lá do exterior, aí pode ser contrabando, tá bom? Entrada e saída ilegal de mercadorias proibidas no Brasil, tá bom? Era isso mesmo, ele falou aqui.